Nós vamos dar continuidade a uma série de palavras que a gente tem trazido nos últimos 2 meses, só para dar uma recapitulada. Daquilo que a gente tem falado, e nós começamos a falar muito focadamente em alguns temas que a gente acha básico, a gente acha interessante, mas não somente interessante, mas principalmente fundamental para a nossa vida cristã. E a nossa vida cristã, ela precisa ser baseada nesses princípios, porque se nós basearmos em qualquer outra coisa, a gente chama de fundamentos, e fundamento quer dizer aquilo que é básico, aquilo que é a base da nossa fé. Então nós temos nesse último semestre trabalhado a base da nossa fé. E uma das bases é arrependimento. Nós passamos algum tempo aqui falando sobre arrependimento, falamos o que é arrependimento, nós tivemos uma vigília baseada no arrependimento, e falamos muito isso sobre arrependimento. Nós precisamos que, a primeira coisa, não tem como eu entrar para a vida que Cristo nos propõe sem primeiro eu me arrepender. E nós entendemos que arrependimento não é só aquele momento em que eu fico triste por algo em que eu fiz e que eu acho que ficou ruim. Não, mas arrependimento, mais do que isso, fala também não só de reconhecimento do erro, mas principalmente de uma transformação de mente, de uma transformação total da forma como eu me olho para o mundo e como eu olho a Cristo, porque é somente pela porta do arrependimento que eu consigo entrar na presença de Jesus. Eu não posso entrar na presença de Jesus ainda achando que eu tenho, ou eu sou, ou eu faço qualquer coisa de boa para Deus, e que isso Deus precisa aceitar, porque eu sou muito bom. Não, é arrependimento. É o arrependimento que pavimenta a minha entrada no reino. Depois nós falamos sobre nascer de novo. O arrependimento é o primeiro passo, mas o segundo passo é nascer de novo. E esse segundo passo fala de uma nova dimensão em que eu sou incluso pelo Espírito Santo. E esse nascer de novo, a partir do momento em que eu me arrependo, Deus, a vida de Deus vem para dentro de mim. E essa vida de Deus, ela germina dentro de mim e faz de mim uma nova criatura. Uma nova criatura. Então, não tem condições de eu perceber as coisas de Deus. Não tem condições de eu discernir as coisas de Deus. Não tem condições de eu discernir as coisas de Deus sem eu não nascer de novo. Não tem condições de eu viver a vida de Deus proposta por Jesus Cristo, proposta por Deus, se em mim não tem o nascimento, o novo nascimento. E é necessário que eu nasça de novo. E quem é que nos faz nascer de novo? A Bíblia fala que aquilo que nasce da carne é carne, mas que aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então eu preciso que o Espírito de Deus promova dentro de mim esse nascer de novo. E eu não consigo forçar esse novo nascimento. Eu consigo desejar e eu consigo permitir. Mas forçar um novo nascimento não tem, porque é o Espírito Santo que sopra dentro de mim. É o Espírito Santo que move dentro de mim a palavra dele e faz nascer dentro de mim a palavra, o DNA do céu. Mas é necessário, por isso eu preciso buscar de Deus esse novo nascimento, por isso eu preciso desejar esse novo nascimento, e isso só pode acontecer depois do arrependimento. É engraçado que você vê aí um passo a passo, né?
Eu não consigo fazer com que Cristo nasça dentro de mim, porque o novo nascimento é isso. É a pessoa de Jesus nascendo dentro do Max, é a pessoa de Jesus nascendo dentro da Daniele, é a pessoa de Jesus nascendo dentro de cada pessoa. E não tem como eu forçar isso. E é muito gostoso quando eu olho para Maria, porque o anjo vira para Maria e fala o seguinte: Maria, vai nascer dentro de você um ser, vai nascer dentro de você uma pessoa, só que não vai ser de José, vai ser do Espírito Santo. E é interessante, eu gosto da atitude de Maria, porque Maria, ela se permite ser possuída pelo Espírito Santo. Maria se permite ser ministrada pelo Espírito Santo. Maria se permite ser em que a palavra seja colocada dentro dela. Eu ia falar uma palavra aqui, mas não vai dar certo, né, mano? Mas é essa palavra que você pensou, que Maria permite-se. Ela se permite, ela permite, ela se rende ao Espírito Santo e fala assim, ó, seja feita com a tua serva conforme a tua vontade. Pode fazer, o meu corpo é teu. Pode colocar, Espírito Santo, a palavra, a semente dentro de mim. Cara, isso fala de algo maravilhoso, que é a rendição de Maria a Deus. E aí a Bíblia fala que a palavra vem sobre Maria, e o poder do Altíssimo envolve Maria, o Espírito Santo a abraça, e é gerado dentro dela um ser, e aí o revestimento da carne de Maria reveste essa semente, e é formada uma criança, e essa criança nasce. Mas por mais absurdo que seja, é isso que acontece com a gente quando nós cremos na palavra de Deus. Senão, nós podemos olhar lá em João, capítulo 1, versículo 12, que fala o seguinte: mas todos aqueles quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É isso que acontece com todo aquele que crê na palavra de Deus, que crê na pessoa de Jesus, que crê que esse homem, que esse ser que morreu e ressuscitou, ele pode soprar dentro de nós a palavra que é ele mesmo, e nós crendo nessa palavra, essa palavra transforma o nosso ser, transforma em algo que nasce dentro da gente. Isso é novo nascimento, é nascer de novo, é ser nova criatura, pelo poder da palavra, pelo poder que há na palavra de Deus, de todos aqueles que creem nessa palavra. Essa palavra vai para dentro dessa pessoa, e essa palavra é germinada, essa palavra ela nasce, essa palavra ela cresce, essa palavra ela amadurece, essa palavra se torna vida, essa palavra vive, e ela pode crescer e nos fazer filhos de Deus. Então nós temos o arrependimento, nós temos o novo nascimento, e hoje nós queremos introduzir aqui um outro conceito, que é cruz. Hoje e semana que vem, nós vamos falar sobre esse conceito, que é cruz. E a cruz é primordial na vida de alguém que quer ser discípulo de Jesus. Quem quer ser discípulo de Jesus precisa entender a cruz, discernir a cruz, ter revelação da cruz. Por quê? Porque sem cruz não tem vida de Deus. Sem cruz não existe cristianismo. Sem cruz
a vida de Deus, esse novo nascimento, esse arrependimento, ele é perdido, porque é pela cruz que há o transformar de um religioso em um verdadeiro cristão, de alguém que apenas segue Cristo, mas para alguém que é ser discípulo de Cristo. Tem como seguir a Cristo, mas não ir para a cruz. Essa pessoa, ela vai só até a borda do evangelho, mas ela não ultrapassa o outro lado. Ela vive apenas na margem da vida de Deus. Ela vive, ela não consegue experimentar a autenticidade, a integralidade, a profundidade, a essência do que é ser filho de Deus, porque só consegue ser filho de Deus aquele que passa, que tem revelação, que entende, que mergulha na cruz. A cruz é importante, a cruz é essencial, porque sem cruz não tem ressurreição, e sem ressurreição não tem novo nascimento, e sem novo nascimento não tem nova criatura, e sem nova criatura o nosso destino é o inferno. Ponto. Cruz. A cruz é o ponto final e o ponto de partida. A cruz é o ponto final e o ponto de partida. Depois dessa introdução, vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio 21. Deuteronômio 21, vamos ler do versículo 22 ao 23. Amém? Todos abriram? Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto, a tradução que eu estou lendo aqui é a NVI, tá? Merece a morte, for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite, enterre-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Vamos lá ler de novo. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite. Enterre-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês por herança. Para nós entendermos a cruz, nós precisamos entender a lei. Antes de nós chegarmos à cruz, nós precisamos entender a lei. E aí nós lemos um versículo aqui, que está lá em Deuteronômio. E Deuteronômio, ele é uma releitura da lei que Moisés lê para o povo antes de entrar em Canaã. O povo está na porta de Canaã, passaram-se 40 anos, e essa aqui é uma releitura da lei, porque a lei é dada ao povo de Israel lá em Êxodo, quando o povo sai do Egito, vai para o Monte Sinai, é dada para o povo de Israel a lei. Só que esse povo chega em Canaã e eles não querem entrar, então Deus faz eles darem voltas 40 anos no deserto, e esse povo morre, e a segunda geração chega de novamente nas portas de Canaã, e aí é feita essa releitura da lei. E essa releitura da lei é feita em Deuteronômio, por isso que Deuteronômio, Deutero quer dizer nova, de novo, e nômio quer dizer lei. Então, nova lei, não é que é uma nova lei, novas leis, não. É a mesma lei lida de novo.
Só que agora para a segunda geração. Para a geração que vai entrar na terra de Canaã. Por isso que é Deuteronômio. Mas a gente precisa entender qual que é o propósito da lei. Por que Deus deu a lei para o povo de Israel? Por que da lei? Por que eu preciso da lei? Nós precisamos entender que Deus, quando tira o povo do Egito, ele tira o povo do Egito por um propósito. Deus fala para aquele povo, fala assim, ó, vocês vão ser o meu povo. Eu vou ter um povo na terra. E eu vou ser o seu Deus. Você vai ser o meu povo e eu vou ser o seu Deus. Só que tem um problema. Nós vamos entrar em aliança. Eu vou ser seu Deus, você vai ser meu povo. Mas vocês são extremamente obstinados. Vocês são extremamente rebeldes. Vocês são pecador demais. E mais ainda, vocês além de ser pecador, rebelde, obstinado, vocês aprenderam a idolatrar no Egito. Então vocês ainda são idólatras. Vocês são invejosos. Vocês mentem. Vocês traem. Vocês matam. Vocês são, nossa, mas vocês são os fiozinhos de ouro. Então é o seguinte, se eu for ser o seu Deus, se eu for morar, andar no meio de vocês, eu vou acabar com a raça de vocês. Eu vou matar todo mundo, não vai sobrar um. Por quê? Porque quando eu começar a viver, a conviver com vocês, a ter um relacionamento com vocês, vai ser ruim demais, porque eu não vou aguentar. Porque a minha santidade não vai ser ferida no meio de vocês. Por tudo aquilo que vocês fazem e por tudo aquilo que vocês são. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma aliança com vocês. Mas nessa aliança nós vamos ter algumas regras. Nessa aliança eu vou dar algumas regras de convivência, de relacionamento para vocês, para que eu possa ser o seu Deus e para que vocês possam ser o meu povo. Nós vamos ter que ter alguns parâmetros de relacionamento. Ok, povo de Israel? O povo de Israel falou, ok, nós queremos ser o seu povo. Pode falar quais são os relacionamentos. Então Deus dá a lei. Deus dá a lei, e a lei ela é dividida em lei cerimonial e lei moral e lei de convivências sociais. As leis cerimoniais são os holocaustos, tal, tudo aquilo que a gente vê também junto com o tabernáculo. A lei moral é tudo que se deve ou não deve fazer, e a lei de convivência social é tudo aquilo que você deve e não deve fazer entre eles. Então tem uma lei que é do meu relacionamento para com Deus e uma lei que é do meu relacionamento para com o meu próximo. E aí, Deus dá essa lei. Então, qual que é o propósito da lei? O propósito da lei é mostrar para aquele povo o caráter santo. Porque vocês vão entender que eu sou o seu Deus, mas precisa saber como é que eu sou. Então, eu sou santo, eu sou justo, eu sou bom, eu sou um Deus que não perdoa, que é justo e que visita a iniquidade até a quarta geração, mas também uso de misericórdia. Eu sou o quê? Um Deus, eu tenho um caráter santo, justo, bom, e eu preciso, com a lei, regular as nossas relações. Eu preciso, com a lei, circunscrever as nossas relações, até onde vai o limite do nosso convívio. Delimitar os parâmetros de relacionamento entre o homem e o seu Criador. A lei serve como parâmetro de relacionamento de Deus com os homens até que, presta atenção nessa palavra, até Cristo. Então, até vir Cristo, Deus precisava regular com o povo de Israel uma forma de conviver com aquele povo. Então ele dá a lei para Moisés. Lá em Gálatas 3, fala do propósito da lei.
Gálatas 3, versículo 19, fala o seguinte: qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente. Até que viesse o descendente, a que se referia à promessa dada a Abraão. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. É como se fosse o seguinte: olha, eu sou o Deus que está nos céus, e vocês estão na terra. Nós vamos ser, eu vou ser o Deus de vocês, vocês vão ser o meu povo. Só que vocês estão na terra e eu estou no céu. Então, até que venha o meu filho, até que venha o descendente, até que venha Jesus Cristo, até que venha o Cristo, até que venha aquele ao qual eu fiz a promessa a Abraão, que em ti serão benditas todas as nações da terra. Até lá, eu vou dar para vocês um manual de como se relacionar comigo, que chama lei. E a lei, Paulo fala que ela se torna o tutor, o aio, o pajem da humanidade até Cristo. Então a lei é um testamento que que Deus põe para conviver com o povo até Cristo. Tá claro isso para vocês? Ok. E qual que é o objetivo da lei? A lei ela tem dois objetivos muito claros para mim. O primeiro objetivo é mostrar para nós que o que a gente faz, os nossos atos, eles ferem a santidade de Deus. O que nós fazemos fere a santidade de Deus e que, em consequência disso, impede o relacionamento nosso com Deus. Então Deus fala: ó, se você fizer isso, você vai ferir minha santidade. Não, então não faça. Não matarás. Se você fizer aquilo, você também vai ferir o meu caráter. Então não mentirás. Se você fazer aquilo, não deitarás com a mulher do próximo. Não adorarás outros deuses. Não farás imagens de escultura e nem se prostrarás diante dela. O homem não se deitará com outro homem. Se você furar o olho do seu vizinho, o seu vizinho vai poder furar o seu olho também. Olho por olho, dente por dente. Então, essa é a lei. Então ela fala assim, ó, vocês agem dessa forma, mas não é para agir dessa forma, se vocês quiserem ser o meu povo e eu ser o seu Deus. Então, tudo que você faz me fere. Quando você mente, você não está só mentindo para a pessoa, você está me ferindo, então eu não consigo conviver, não dá para mim. Com isso, temos o conceito que pecados, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente comete, os pecados que a gente comete, nada mais é do que a transgressão da lei. Na essência, o pecado é a transgressão da lei. Está lá em João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, fala: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Está aqui? Então, aqui, ó. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. O pecado é a transgressão da lei. 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Então, o que são pecados? Os pecados são, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Ora, o pecado é transgressão da lei. Você quer, então, tudo aquilo que transgride a lei é pecado. Ok? Ok. Mas também a lei tem um outro objetivo. Já bota aí Mateus 7, 11. E esse é mais doído. Esse objetivo da lei é mais doído, o Eduardo.
Porque um dos objetivos da lei não é mostrar que somente aquilo que nós fazemos é pecado, mas mostrar que aquilo que nós somos também é pecado. Porque não é somente aquilo que nós fazemos, mas o objetivo da lei, a lei ela é como se fosse um espelho, que ela reflete Deus como sendo bom, justo, santo, mas ao refletir Deus, ela reflete a mim também. Porque quando ela olha para mim, ela fala assim, rapaz, não é que eu faço as coisas e não é que eu faço as coisas, isso é ruim. É que às vezes também tem momentos que eu gosto de pecar. Eu gosto de transgredir a lei. Parece que não é como uma coisa que eu fiz sem querer. Parece que está dentro de mim. Eu gosto de... Rapaz, eu sinto prazer em pecar. E aí, à medida que a gente vai se relacionando com Deus na medida da lei, a gente vai percebendo que a gente não só comete erros, a gente é o erro. Parece que dentro do nosso DNA tem prazer em pecar. Por quê? Porque tem algo muito interessante, que quando Adão come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele está comendo para dentro de si, ele não está cometendo apenas uma desobediência, ele está comendo para dentro de si o DNA da serpente. Ele está comendo para dentro de si a malignidade da serpente. Ele está se serpentizando. Ele se tornou mal. Ele é mal? É. E nós? É mal também. Nós somos maus. Nós nos tornamos maus. Nós nos tornamos malignos. A malignidade está entranhada no nosso ser. Então, quando você ora o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do maligno. Sabe quem é esse maligno? Todo mundo pensa que é o diabo, né? Livrai-nos de quem nós somos. Livrai-nos daquilo que nos tornamos. Livrai-nos do veneno da serpente que habita em nós. Livrai-nos do mal que nós somos. Porque para nos tornarmos filhos de Deus e chamando Ele de Pai, nós também precisamos ser mudados da nossa essência. Se vocês, apesar de serem maus, se vocês, apesar de terem a essência do diabo, se vocês, apesar de terem no seu DNA, sabem dar boas dádivas, boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. E isso é algo muito interessante. Por quê? Porque quando Deus perdoa os nossos atos, aquilo que fazemos, a gente vai lá
e peca. Aí a gente vai lá e fala, Senhor, e chora, com aquela catarreira. Eu caí agora, aí você chora, aí você fica triste, aí você pede perdão. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A Bíblia fala também que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia fala que o sangue de Jesus nos lava de todos os pecados. Então o sangue de Jesus nos lava dos pecados. Amém? Glória a Deus? Mano, é glória a Deus. Nossa, mas que maravilha! É bom demais. Isso não é algo que a gente pode desconsiderar. O sangue de Jesus nos lava de todos os pecados. O sangue vertido na cruz do Calvário, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O sangue de Jesus, ele é o pagamento, ele é aquele que aplaca a ira de Deus. É o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, nos lava os pecados. Amém? Quando as pessoas pecaram no Velho Testamento, era o sangue de um cordeiro imolado que era levado para dentro do tabernáculo, para que fosse aceito e perdoado os pecados daquelas pessoas, ou da nação, ou do próprio sacerdote. O sangue de Jesus nos lava os pecados. Então o sangue de Jesus trata com os atos que ferem a Deus. Amém? Mas tem uma coisa. Tem um negócio que ainda não foi tratado. Que é o quê? O que acontece? Se o sangue de Jesus nos lava de todos os pecados, o que acontece com aquilo que eu sou? Porque eu posso pecar e pedir perdão, e eu tenho a garantia da palavra que o sangue de Jesus me lava de todos os pecados. Mas daqui a um segundo eu peco de novo. Então minha vida vai ser o quê? Confessa aqui. Oi, cai acolá. Começa. Né? Aí minha vida vai ser cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, e cai, 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 velocidade 5 agora. Cai, 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 cai. Não tem jeito de viver assim. Então qual que é a solução de Deus? A solução de Deus não é tratar somente com os pecados, mas tratar com o pecado, com o pecador. E se o sangue fala de perdão dos pecados, a cruz fala de matar o pecador. Se o sangue fala de tratar com os meus pecados, a cruz fala também do pecado. Porque tem os pecados e tem o pecado. Os pecados é aquilo que eu faço, o pecado é aquilo que eu sou. Miserável homem que sou. Se faço o que eu não quero, mas o que eu quero eu não faço, e o que eu não quero eu faço, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Presta atenção, o pecado que habita em mim. Que eu sou. E qual que é a solução de Deus para aquilo que eu sou? A cruz. A cruz. E aí, isso é muito importante, sabe por quê? Porque o conceito de cruz para nós que somos ocidentais,
para nós que somos aqui desse lado do hemisfério, ele não fica muito claro, porque a cruz ela não é tão ensinada no meio de nós. Sabe, Eduarda? A cruz não é ensinada, e principalmente em muitas das nossas igrejas brasileiras, muitos do evangelho que nós ouvimos, nós não ouvimos um evangelho falando da cruz. Nós, abre a Bíblia em 1 Coríntios 1,17. Paulo fala isso. Lá para os Coríntios fala o seguinte, olha só, pois Cristo não me enviou a batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Muitas vezes nós queremos pregar o evangelho, floreando o evangelho, colocando muita sabedoria, muita coisa. Só que aí esse evangelho que nós colocamos muita coisa, ele esvazia a cruz de Cristo. Ele tira, ele esquece a cruz de Cristo. Quando nós colocamos muita sabedoria, e aí a cruz de Cristo é esvaziada. Mas lá no versículo 18, fala o seguinte: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perecendo, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A cruz é o local onde o crente vence o maior dos inimigos, a si mesmo. Por quê? Porque ele morre na cruz. A cruz é o local de vitória. Por quê? Porque ele é vencido na cruz. A cruz é o limite entre o velho homem e a nova criatura. Nós gostamos de falar que somos nova criatura, mas o limite, a fronteira, o local de passagem entre o velho homem e a nova criatura é a cruz. Sem cruz não existe vida com Deus. Sem cruz não existe vida abundante. Sem cruz é só marginal. Eu fico à margem das coisas de Deus. Eu fico como se eu tivesse aqui e Deus ali. E eu vislumbrando todas as coisas de Deus. Tudo aquilo que Deus tem para mim. É como se eu lesse a Bíblia e parece que tem tanta coisa de Deus na Bíblia para mim, mas eu não consigo experimentar. E Deus fala, passa pela cruz. Aceite a cruz. E eu falo assim, não, mas aí não. Não foi isso que eu aprendi. Eu aprendi que o evangelho é sucesso. Eu aprendi que o evangelho é vitória. Eu aprendi que o evangelho é felicidade. Eu aprendi que o evangelho é tudo que o evangelho me dá, que é só eu orar, que é só eu crer, que é só eu fazer, que é só eu jejuar, que é só fazer isso. E Deus fala, tá bom, mas não é isso que eu tenho para você. Eu tenho ser nova criatura. Eu tenho ser vida abundante, eu tenho o fluir do Espírito Santo dentro de você, eu tenho o crescer da vida de Deus dentro de você, eu tenho a vitória sobre o pecado, eu tenho andar em novidade de vida. Você tem que vir para cá, mas como é que eu faço para ir para cá? Passa pela cruz? Não, a cruz não, é a cruz. A cruz é o lugar, é a porta apertada e o caminho estreito. Mas nós não entendemos, porque nós fomos acostumados aos conceitos errados. Nós não entendemos a cruz. E eu quero falar de alguns aspectos da cruz. Não dá para estressar esse assunto tudo hoje, mas é importante nós começarmos a buscar a revelação da cruz de Cristo. É importante nós começarmos aqui. Eu sei que nós aqui estamos poucos. Rapaz, mas se nós
entendermos, temos revelações, fomos jovens que entendem o conceito da cruz do Calvário, da cruz de Cristo. Nada poderá nos deter. Porque homens e mulheres que entendem e vivem pela cruz, eles são homens e mulheres jovens que passaram o Rio Jordão. Que vivem em outra dimensão. Que andam em outro conceito. Que têm conceitos totalmente diferentes. Que têm conceitos totalmente diversos do mundo. Mas que vivem uma dimensão de vida que o mundo nunca vai conseguir viver. Porque o mundo não consegue passar pela cruz. Porque a cruz é muito apertada para o mundo. E eu queria falar sobre a obra da cruz. Lá em Gálatas 13, fala de um dos aspectos da cruz, que é a obra da cruz. Fala que Cristo morreu no meu lugar. Fala da substituição. Cristo morreu no meu lugar. Fala que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Lembra do versículo que nós lemos no início? Quem deveria estar naquele madeiro? Era eu e você. Era eu e você. Hoje eu peguei meu filho de 10 anos e falei para ele, vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. E eu abri para ele lá em Deuteronômio 21, e li esse versículo aqui para ele, olha. Versículo Deuteronômio 21, versículo 18. Consegue colocar aí? Olha que versículo, nossa, esse versículo é maravilhoso, Eduardo. Olha só que beleza. Entra nesse versículo, olha que legal. Esse versículo não, essa passagem. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai, de sua mãe, e ainda castigado não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e levarão aos anciãos da cidade à sua porta. E lhe dirão, este nosso filho é rebelde, contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. O que vocês acham desse versículo? O que vocês achou? Achou legal? Eu li isso aqui para o Aleph e falei assim, Aleph, agora fecha os olhos e vamos orar. Vamos buscar a palavra de Deus, Aleph. Mas é isso aqui, queridos. Sabe por quê? Porque o nosso destino é a morte. E depois desse versículo, vem um versículo que eu li antes, sobre o homem pregado no madeiro. Jesus não foi um filho rebelde, e ele foi pregado no madeiro. Jesus não foi um filho beberrão, desobediente, mas ele foi pregado no madeiro. Jesus, ele morreu no meu e no seu lugar, porque nós somos rebeldes, muitas vezes beberrãos, muitas vezes desobedientes. Mas quem foi pregado no madeiro foi ele.
Então fala da obra da cruz. A obra da cruz fala da substituição. Ele morreu no nosso lugar e atraiu para ele toda a maldição que era para nós. Toda a maldição da lei que era para ser aplicada em nós, foi aplicada nele. Foi imputada nele. Ele me substituiu. Quem deveria estar lá só era eu e você. Essa é a obra da cruz. Quando nós olhamos para a lei, nós nos vemos nela. Mas nenhuma das sanções da lei foi aplicada, nem a mim e você. Todas foram aplicadas em Cristo, porque ele foi pregado no madeiro. Ele se tornou maldição em nosso lugar. Vou ler de novo para vocês. Porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Jesus se tornou maldição no meu e no seu lugar. Porque eu e você somos rebeldes, somos desobedientes, somos mentirosos, somos prostitutos, somos preconceituosos, somos malignos, somos malditos. Mas Jesus foi pendurado no madeiro. Vamos falar sobre o poder da cruz. Lá em Romanos 6, versículos 5 ao 7. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Se a obra da cruz fala sobre a nossa substituição, que Jesus nos substituiu na cruz, o poder da cruz fala de como Deus trata o pecador, porque nós fomos incluídos em Cristo. Nós não fomos somente substituídos, nós fomos incluídos em Cristo. Cristo atraiu toda a humanidade para ele e foi para a cruz do Calvário. E quando ele morreu na cruz do Calvário, eu também morri na cruz do Calvário. Mas também, quando ele morrido na cruz do Calvário, quando ele ressuscitou, eu também ressuscitei. Ou seja, eu fui incluso na morte e na ressurreição de Cristo, e sendo incluso na morte e na ressurreição de Cristo, o meu velho homem, sujeito ao poder do pecado, sujeito à essência da malignidade, sujeito à iniquidade de Satanás, o meu velho homem vendido à escravidão do pecado, foi morto na cruz do Calvário, e no ato da ressurreição, eu nasci de novo em Cristo Jesus. Hoje, aquele que eu sou, a minha essência, ela é uma essência de filho de Deus, é uma essência redimida, é uma essência transformada. Deus colocou a sua essência dentro de mim, porque se nós vamos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Eu não sou mais escravo, eu não sou mais filho de Satanás, eu sou filho de Deus, e isso eu tenho pela fé naquele que morreu e ressuscitou, Cristo Jesus, e hoje eu vivo através de Cristo. O poder da cruz, o poder da cruz, a cruz me traz esse poder, me liberta das garras de Satanás, me liberta dos grilhões das trevas, me liberta do poder do pecado, e hoje eu tenho a vida de Deus, libertadora, transformadora, restauradora, curadora, transformadora.
dentro de mim, é o poder da cruz explodindo em minha ressurreição. Jesus vive em mim, e Ele não tem nenhum contrato com as trevas, Ele tem total aliança com o Pai. Por isso, todos aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos, 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 filhos de Deus. Por isso eu posso orar: Pai nosso que estás no céu. Que Deus nos dê revelação de quem nós somos por causa da cruz. A vida cristã não é uma tentativa. A vida cristã é um andar diário pela cruz do Calvário. E por fim, eu falei da obra da cruz. Eu falei do poder da cruz. E eu quero terminar falando do princípio da cruz. A morte e a ressurreição de Jesus agem hoje, agora, em mim. Todos aqueles que na obra creem, que creem na obra da cruz e são impactados pelo poder da cruz, precisam e devem decidir andar pelo princípio da cruz. Lá em Gálatas 6, versículo 14 e 15, fala assim: quanto a mim, é Paulo falando aos Gálatas, quanto a mim, eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser nova criação. A cruz foi feita para os criminosos, e ela foi aplicada a um justo no nosso lugar. Eu só posso ou consigo viver a vida cristã de verdade se eu entender e aplicar de forma inconfundível a cruz no meu viver. A cruz, ela é o destino para todo cristão. Todo cristão precisa almejar a cruz. De novo. Porque a cruz é a árvore da vida, plantada no Calvário. A cruz é Cristo. Não tem como eu ser discípulo de Cristo e não deixar a cruz de Cristo ser fincada em mim. Não tem como eu ser discípulo de Cristo e não deixar a cruz ser o meu alvo todos os dias. Se não entendermos a cruz, nós não entendemos o Evangelho. Se a cruz não passar a ser algo que é importante para nós, tudo que nós fazemos é só encenação. E só é possível viver um relacionamento integral, fluente, frutífero e abrangente com Deus através da morte e da ressurreição de Cristo. Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Somente pelo princípio da cruz é que podemos experimentar e experienciar a vida de Deus. Não existe vida cristã sem cruz. A cruz é a porta e o caminho para uma vida abundante.
Cristo é a cruz.